Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Vá para o versículo 31. Enquanto você acha, eu quero saudar nossos irmãos que estão na rede social, fazer um destaque a 3 grupos aqui. As crianças, quero destacar nessa saudação, porque todas as vezes que eu vou numa congregação, alguns deles dizem, lhe vi na televisão, lhe vi no culto. Então isso significa dizer que eles estão assistindo o culto. Saudar também nossos irmãos pioneiros, que muitas vezes passam mensagem para mim, dizendo, diga ao pastor Lucifrans, dá uma saudação para nós aqui. Eu saúdo esses irmãos, em especial nossos idosos da área 4, mas aqui destaco também nosso irmão Francisco, ele que estava há poucos dias doente, mas pediu que nós dessemos uma saudação especial a ele. Todos os nossos idosos que estão em casa, mas estão com o mesmo fervor. Aleluia. Quero saudar também um grupo de amigos que não são crentes. Outro dia, um deles me abordou no comércio, pastor Lucifrans, e disse para mim assim, eu estou te vendo na televisão no culto. Diga para o pastor Lucifrans que eu gosto muito desse culto. Eu não sou crente, mas quando é domingo eu não sei mais ligar em outro canal a não ser o 22. A gente não tem dimensão do agir de Deus. Esse culto extrapola esse quadrante deste templo, as redes sociais, a televisão. Da mesma forma que o culto está indo também o poder de Deus, salvando, curando, aleluia, libertando, porque esse poder, aleluia, é um poder espiritual. Oh glória! Quantos já acharam o texto, digam amém. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui, aleluia, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eu vou repetir apontando para você, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Agora você vai entender por que Jesus disse isso. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Bate a mão aqui no peito e diz assim, eu sou da família de Jesus. Aleluia. Podeis sentar? Temos um tempo limitado pela programação, mas eu gostaria de, nesses poucos minutos, nós nos debruçarmos sobre esse texto. Eu coloquei nessa introdução um tema para essa palavra de reflexão. Da família ao reino. Diga após mim, da família ao reino. Somos povo de Deus. Aquela atitude de Jesus pareceu uma atitude um pouco incomum. Sua mãe, seus irmãos tinham razão de procurá-lo naquele ambiente.
havia uma ameaça explícita dos judeus prenderem e matarem Jesus. Era algo que logo à frente isso vai acontecer. Mas naquele momento, Jesus não se sentiu ameaçado e, ao contrário de se esconder, ele se expõe. Mas aqui, quando eles vão procurar Jesus, a sala, o ambiente em que Jesus estava totalmente tomado. Vejam, não somente era um ambiente de discussão, mas era um ambiente de uma peleja espiritual. Era um ambiente de uma discussão teológica. Era um ambiente de um desafio que Jesus estava ali. E quando o ambiente está tenso, quando o ambiente está nessa situação, alguém diz: Jesus, os teus irmãos, a tua mãe está aí te procurando. Essa situação foi tão oportuna para Jesus concluir aquilo que ele vinha discutindo com os fariseus, com os escribas. Quando a gente olha que Mateus registra isso no capítulo 3, ou melhor, Marcos no capítulo 3, mas Mateus registra no capítulo 12 e Lucas no capítulo 8, nós vamos ver que cada um deles traça algumas peculiaridades deste assunto. Mas a gente vai ver que esse episódio, que é narrado por Marcos, que à primeira vista mostra Jesus indiferente com a sua família, no entanto, quando Jesus responde àquela questão em que a sua família estava atrás dele, procurando onde ele estava, Jesus começa então a revelar algo que nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Aquilo parecia como uma pintura que nós, ao olharmos de longe, parece um quadro numa tonalidade, mas quando a gente chega mais perto, a gente vai ver os detalhes da pintura. Jesus está falando algo que muitos deles não entenderam, o conceito de família que Jesus estava colocando para eles. O primeiro ponto dessa mensagem é: Jesus deu um novo significado à sua família. Jesus não estava desprezando mãe e irmãos, de maneira nenhuma. Mas o que Jesus está falando, quando ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquela pergunta de Jesus deixou todos os ouvintes em silêncio. E até hoje, os religiosos ainda não entenderam essa pergunta. Porque muitos se arvoram em colocar elementos da família de Jesus num plano espiritual que não convém. E Jesus vai nos responder a essa pergunta. Quando a gente olha o contexto desse capítulo, e eu gostaria que você abrisse em Mateus, no capítulo 12. O contexto de Mateus é interessante. No capítulo 12 de Mateus, o versículo de número 46. Quando você olha o contexto do capítulo 12, Jesus está apresentando aos escribas o reino de Deus, o reino messiânico. Por isso
que Jesus vai tratar de questões sérias sobre este reino. Quando você olha o início, aleluia, do capítulo de número 12, Jesus está falando dos seus milagres, Jesus está mostrando, Jesus está revelando quem Ele é, Jesus está revelando o seu poder divino àquela geração. Eles não entendem, eles pedem um sinal de Jesus. Jesus dá o sinal do profeta Jonas. Eles não entendem, porque Jesus está falando do seu reino espiritual, do seu reino messiânico. Quando nós estamos hoje aqui completando 14 anos de Instituto Logos, é exatamente a falta do conhecimento que esses escribas, mesmo aqueles que escreviam a lei, que eram responsáveis de disseminar a lei, não entendiam as profecias que falavam do reino messiânico. E hoje aqui nós estamos dizendo que através do estudo dessa palavra, cada crente que faz o curso vai sendo revelado, aleluia, vai adquirindo conhecimento e vai conhecendo, como disse o Eliabe, conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aleluia. Quando eu volto para o capítulo 3 de Marcos, a questão com os escribas entra num nível de reino espiritual. Eles acusam Jesus de ser usado por um reino satânico. Eles não conheciam quem era Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus vai revelar quem Ele é. Jesus vai aproveitar exatamente o momento que a sua família está procurando para revelar quem Ele é. Para revelar que Ele é rei desse reino messiânico. Quando Jesus pergunta: quem é a minha irmã? Quem é meu irmão? Quem é a minha mãe? Jesus estava colocando a sua natureza divina, estava se apresentando como um rei desse reino, aleluia. Mas para ser rei ele precisa de um povo, para ser súdito desse reino. Aí ele diz: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele se apresenta como um rei, mas ele apresenta os súditos desse reino. Quando eu começo a contextualizar essa palavra de Jesus, eu procuro um texto que fala sobre o reino messiânico no Velho Testamento. Eu vou encontrar vários, mas há um que eu gosto, está no Salmo 110. Abra sua Bíblia, o Salmo 110. No Salmo 110, é revelado ao salmista Davi 3 coisas neste salmo. Primeiro, o reino. Segundo, o sacerdócio. E terceiro, a vitória do Messias quando instala o seu reino na terra. Aleluia! Aí eu vou entender por que Jesus disse: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, são todos aqueles que estão no meu reino, fazendo a minha vontade. Olha as características desse reino no Salmo 110, o primeiro versículo, aleluia, diz: disse o Senhor ao meu Senhor.
É o Deus Pai falando ao Deus Filho. Disse o meu Senhor, aleluia, disse o Senhor ao meu Senhor. Aleluia. É a Trindade aqui entregando o reino na mão de Jesus. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu vejo o Rei, o Senhor de todos os senhores, o Messias, assentado no trono, tomando autoridade desse reino. Primeiro ele mostra o reino, mas no versículo de número 2, esse rei se levanta, Jesus se levanta para agir no seu reino. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina! Aleluia! Quando eu começo a olhar esse Salmo 110, eu fico pensando, meu Deus, aqueles escribas não entenderam isso. Como é que eles vão questionar com Jesus, o Messias? Aleluia. Glória a Deus. Mas o do versículo 3 é a resposta de Jesus. Aleluia. O versículo 3 é a resposta de Jesus. O teu povo. Aleluia. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? O teu povo, o povo desse reino, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindos, aleluia, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Quando Jesus respondeu aquela plateia, a sala cheia, aleluia, Jesus não estava apresentando uma família daquele tempo, Jesus estava indo além, Jesus estava vendo a mim, estava vendo a você como povo desse reino. E esse povo não é um povo qualquer, aleluia, olha o texto. Esse povo não é um povo qualquer. Esse povo tem característica, esse povo tem qualidade, esse povo tem procedimento, esse povo ama a palavra, esse povo é instruído, esse povo tem sabedoria, esse povo tem autoridade. Aleluia. Eu prego para vocês olhando para o relógio. Eu preciso ser objetivo em dizer. Primeira característica desse povo: o teu povo apresentar-se-á voluntariamente. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Romanos 12, aleluia. Um povo que se apresenta no culto racional, um povo que adora, um povo que se coloca na presença do rei, um povo que faz culto. Aleluia. E esse culto não começa aqui. Aleluia. Esse culto é quando você está lá na tua oficina. Quando está lá na tua casa, no teu lugar secreto. O teu povo apresentar-se-á a ti de maneira voluntária. Eu não posso estar aqui só obrigado, não, eu estou aqui porque eu o adoro. Eu venho para o culto de segunda-feira porque eu amo a sua palavra. Eu vou para a oração porque eu quero a sua presença. É um povo que se apresenta à sua
presença. É um povo que não precisa de rótulo, não precisa de gravata, não precisa de paletó. Aleluia! É um povo que se apresenta. É um povo que não precisa de nome. É um povo que mesmo no anonimato, mas é um crente verdadeiro, genuíno, adorador. Precisamos nos apresentar a Ele. Paulo disse para Timóteo, o Eliabe falou aqui, procura apresentar-te a Deus. Oh, glória. Glória. Segunda característica desse povo: as vestimentas santas. Aleluia. Trajes santos. Minha tradução diz assim: com santos ornamentos. Está tratando de roupa, irmão, costume. Está falando de identidade, de santidade. Está falando de intimidade. Glória. Esse povo está se apresentando diante de um rei. E se apresentar diante de um rei não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. A rainha de Sabá, quando chegou no palácio de Salomão, saltou os olhos dela a forma como os súditos se apresentavam diante do rei. Quando Jesus entrou nesse debate, ele disse: está alguém aqui que é maior do que Salomão? Terceiro ponto, eu vou encerrar. Terceira característica desse povo: como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Eu achei tanta coisa só nesse pedacinho. O orvalho da alva. Sabe, a alva são as primeiras horas do dia. O povo se apresenta a Deus primeiro. O povo ia para a presença do rei primeiro. Chegava cedo. Segundo, ia renovado para a presença do rei. Ia na força do dia. Às vezes a gente quer chegar na presença do rei cansado, carregado. Ele merece o melhor da nossa força. Ele merece o melhor do nosso louvor. Ele merece o melhor da nossa adoração. Ele merece o melhor da nossa mente. Quando os raios do dia chegam no horizonte, os raios do sol, irmãos, é tão forte. Alguém fez uma pesquisa e relatou quantas doenças na terra são queimadas pela radiação do sol. Alguém disse, na sua casa, quando amanhecer o dia, abra as janelas, abra as portas, porque a luz do sol vai entrar, e o que tiver de doença, o sol vai queimando. Quando eu estou na presença do rei, eu abro as janelas do meu coração, da minha mente, e deixo a luz do sol da justiça. Aleluia. Fica de pé. Deixei o esboço para concluir.
Quando eu vou para Marcos 3, quando Jesus responde: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. A vontade de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Paulo disse que ela é boa, perfeita, ela é agradável. O homem que anda na vontade de Deus, ele vai vencer os seus inimigos. Jesus começa a ensinar os discípulos com essa palavra sobre identidade. Quem vocês são? Vocês são a minha família. Se vocês fazem a minha vontade, vocês são a minha família. Ele disse essa palavra para os discípulos que estavam ao seu redor. Eu quero que você saia daqui com essa consciência. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é família de Deus. Eles não entenderam sobre o reino de Deus. Então essa palavra, Jesus teve que falar o capítulo 13 todinho para eles. 8 parábolas sobre o reino de Deus, para eles começarem a entender o que é o reino de Deus. Eu não dá tempo. Abra a sua Bíblia em casa. Faça como o Instituto Logos ensina aos alunos. Busque a palavra. Você vai entender no capítulo 13 de Mateus o que é o reino de Deus. Aleluia. Sabe, pastor Lúcio Francis, nas 8 parábolas que Jesus ensina sobre o reino de Deus, existe um ponto em comum. É como se fosse uma linha que alcança todas elas. Que é, pastor? O reino de Deus está em nós. Através da palavra. Aleluia. Segunda verdade dessas parábolas: o reino precisa ser espalhado. Como semeador, ou como um homem que busca pérolas. Esse reino precisa ser espalhado. E esse reino está dentro de nós. E esse reino é espalhado através de nós. Deus nos abençoe.